Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre as amplas janelas da mansão Carter, criando ondulações nas poças que se formaram no terraço. Lá dentro, a casa estava silenciosa, silenciosa demais, como se prendesse a respiração. Nathaniel Carter, um bilionário respeitado e temido no mundo dos negócios, estava sentado em sua poltrona de couro preto, o olhar perdido na luz bruxuleante da lareira. Suas mãos grandes e poderosas tremiam. 5 anos. 5 longos anos se passaram desde a morte de seu único filho, Liam. 5 anos em que cada dia parecia um inverno sem fim. Liam não estava mais lá para rir no jardim, para acordá-lo com suas piadas inocentes ou para correr para seus braços depois da escola. Nathaniel tentou de tudo, trabalho, viagens, dinheiro, mas nada conseguiu preencher aquele vazio. Sobre a mesa à sua frente, havia uma pequena caixa de veludo preto. Ele quase se esquecera dela, enterrada sob outros arquivos e contratos importantes. Dentro estava a única lembrança que ainda possuía de Liam, um delicado colar de ouro com um pingente em forma de chave. Era um presente que Liam receberá em seu 10º aniversário e desde então, nunca o tirara. Nathaniel o guardara cuidadosamente após o acidente, incapaz de usá-lo sem ser tomado pela dor. De repente, um ruído baixo vindo da piscina chamou sua atenção. O jardineiro ou piscineiro devia estar limpando, pensou distraidamente. Mas uma estranha intuição o fez levantar. Havia algo diferente no ar naquela manhã, quase elétrico. Nathaniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele ainda não sabia que aquela manhã mudaria sua vida para sempre. O colar de Liam, o único elo que o ligava ao filho, reapareceria onde ele menos esperava, nas mãos de um homem humilde e desconhecido, que não fazia ideia da história por trás daquela simples joia. E Nathaniel, um bilionário acostumado a controlar tudo, estava prestes a descobrir que algumas perdas são irreparáveis, até que o destino decidiu lhe dar uma segunda chance. A manhã despontava sobre a mansão Carter, banhada por uma luz fria e dourada ao mesmo tempo. Nathaniel Carter, ainda marcado pela tristeza do passado, observava sua piscina da grande janela panorâmica da sala de estar. Sabia que um técnico viria hoje para manutenção de rotina. Não gostava de interromper sua agenda, mas até bilionários precisavam de limpeza. Poucos minutos depois, uma caminhonete branca parou em frente à casa. Marcus Evans, um jovem na casa dos 30, tirou suas ferramentas com ar profissional. Marcus não era nada parecido com o tipo de pessoa que Nathaniel imaginara para trabalhar em sua casa. Humilde, discreto, com mãos calejadas e um rosto aberto, porém marcado pela vida. Olá, Sr. Carter. Sou Marcus, seu técnico de piscinas. Cuidarei da sua piscina hoje, anunciou Marcus com um sorriso educado. Nathaniel assentiu em silêncio, permanecendo atrás do vidro. Ele tinha pouca paciência para conversas banais. Alguns instantes depois, o som da água, das escovas e do motor do filtro preencheu o ar. Marcus mergulhou a mão enluvada na piscina, recolhendo folhas e detritos. De repente, algo lhe chamou a atenção. Um pequeno objeto dourado, preso entre as pedras da borda e o fundo da piscina. Marcus mergulhou e o retirou. Segurou-o na mão com os olhos arregalados. Era um colar simples, porém elegante, com um pingente em forma de chave. Parecia antigo e precioso. Ah, eu deveria devolvê-lo ao dono, murmurou Marcus, virando-se em direção à casa. Nathaniel desceu as escadas lentamente com o coração disparado. Quando viu Marcus estendendo o colar, recuou. Sentiu a respiração presa na garganta. Reconheceu aquele pingente. Era exatamente o que Liam sempre usava. O coração de Nathaniel batia descontroladamente. Suas mãos tremiam enquanto caminhava. Onde você encontrou isso? Perguntou Nathaniel com a voz quase embargada pela emoção. Na piscina, senhor, enquanto eu a limpava. Eu não sei como foi parar lá, respondeu Marcus, nervoso, mas sincero. Nathaniel pegou o colar nas mãos. As lembranças o invadiram. O riso de Liam, os braços dele em volta do seu pescoço, no seu aniversário. E naquele exato momento Nathaniel soube que aquele simples objeto tinha o poder de mudar o rumo do seu dia, talvez até mesmo da sua vida. Obrigado, murmurou Nathaniel sem conseguir dizer mais nada. Marcus assentiu, alheio ao impacto que acabará de causar. Nathaniel permaneceu em silêncio por um longo momento encarando o colar. Ele compreendeu então que aquele dia, aparentemente simples, jamais seria como qualquer outro. Pois, às vezes, os menores objetos carregam as memórias mais pesadas, e os encontros mais simples podem abalar até o coração mais duro.
Após recuperar o fôlego, Nathaniel permaneceu no jardim por um instante, segurando o colar com força na mão. Marcos continuou trabalhando, alheio ao silêncio intenso que o envolvia. Nathaniel não conseguia acreditar no que acabará de ver. A única lembrança de Liam, que estava desaparecido há anos, havia reaparecido, e nas mãos de um estranho. Ele se virou para Marcos, tentando esconder sua emoção. Diga-me, você nunca o viu antes de hoje? Perguntou Nathaniel. Marcos balançou a cabeça com um olhar sincero. Não, senhor. Nunca vi esse colar. Encontrei-o enquanto limpava a piscina. Juro que não sabia a quem pertencia. Nathaniel sentiu a mente disparar. Como um objeto tão pessoal poderia ter ido parar ali, como que por acaso? Seria um sinal? O destino parecia querer falar com ele. Mais tarde naquele dia, depois que Marcos terminou o trabalho, Nathaniel convidou o jovem para tomar um café. Marcos hesitou, mas aceitou. Havia algo em Nathaniel que o deixava inquieto, mas também despertava uma estranha curiosidade. Nathaniel começou com a voz mais suave do que nunca. Eu sei que isso pode soar estranho, mas este colar pertencia ao meu filho, Liam. Marcos ficou sem palavras. Eu sinto muito, senhor. Eu realmente não sabia. Nathaniel assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a deixar cair. Mas em vez de raiva, sentiu uma estranha mistura de curiosidade e suspeita. Precisava saber como aquele colar tinha ido parar em sua piscina e, acima de tudo, quem Marcos realmente era. Nos dias que se seguiram, Nathaniel começou a observar Marcos mais atentamente. Descobriu que o jovem piscineiro havia perdido o próprio irmão num acidente semelhante ao de Liam e que usava um pingente idêntico, um presente da mãe. Um arrepio percorreu o corpo de Nathaniel. O destino parecia conectar suas histórias de uma forma inesperada e quase sobrenatural. Certa noite, enquanto consultava os registros de sua antiga casa de férias, Nathaniel descobriu algo que o fez parar abruptamente. Documentos há muito esquecidos mencionavam que o colar havia sido vendido em um leilão alguns anos antes. Mas Marcos nunca o comprará. Então, como o colar foi parar em sua piscina? Naquele exato momento, Nathaniel compreendeu que aquele colar não era apenas uma lembrança, era uma conexão. Uma conexão entre duas famílias, duas perdas e talvez, uma nova chance de reconciliação. Mas ele ainda não sabia que por trás daquele pingente se escondia um segredo muito mais profundo, um segredo que mudaria sua vida e a de Marcos para sempre. Os dias se passaram e Nathaniel não conseguia tirar Marcos da cabeça. Cada gesto do jovem piscineiro parecia imbuído de uma sinceridade rara, e no entanto o mistério do colar o atormentava. Como uma joia tão pessoal pôde ter ido parar em sua piscina? Certa tarde, Nathaniel decidiu confrontar Marcos. Convidou-o para seu escritório, uma sala com paredes cobertas de fotos e lembranças de família. O colar estava sobre a mesa, brilhando suavemente à luz do sol. Marcos, preciso saber a verdade, começou Nathaniel, com um olhar intenso. Este colar, como foi parar em sua posse? Marcos baixou os olhos, envergonhado. Senhor, eu não sei. Encontrei em uma caixa que estava limpando para um cliente anterior. Uma casa antiga que eu estava ajudando a esvaziar após a morte do proprietário. Eu não sabia que este colar pertencia à sua família. Nathaniel sentiu o coração apertar. Uma caixa esquecida, uma coincidência improvável. Mas havia algo na maneira como Marcos falava, algo real. Ele decidiu investigar mais a fundo. Marcos, seu irmão, ele também usava um pingente parecido, não é? Marcos assentiu com a cabeça, os olhos brilhando. Sim, minha mãe me deu depois que meu irmão morreu. Eu pensei que fosse apenas um símbolo, mas agora, não entendo por que esses dois colares são idênticos. Nathaniel respirou fundo. Então compreendeu que o que pensara ser mera coincidência era, na verdade, uma ligação entre duas famílias devastadas pela perda. Os colares eram mais do que simples joias, eram uma mensagem, um símbolo de memórias, de luto e talvez de reconciliação. Nesse instante, um baque surdo soou atrás deles. Marcos se virou e viu um envelope deixado sobre a mesa por um serviço de entrega. Nathaniel o abriu. Dentro havia uma carta e uma fotografia antiga, Liam sorrindo segurando o mesmo pingente, mas ao lado de um menino desconhecido. Marcos. O choque foi imenso. Os dois homens se encararam. O destino, cruel mas justo, acabará de revelar a verdade. As duas famílias estavam ligadas há muito tempo, bem antes de se conhecerem. O colar não era apenas uma lembrança. Era uma ponte entre o passado e o futuro, entre duas vidas despedaçadas que agora poderiam encontrar um terreno comum. Nathaniel sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em anos. Ele colocou a mão no ombro de Marcos.
Eu acho que seu irmão e meu filho queriam que nos encontrássemos, murmurou ele. Marcos assentiu com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Talvez não tenha sido uma coincidência afinal. E naquele silêncio os dois homens compreenderam que o colar, aquela simples joia, havia aberto uma porta que nenhum dinheiro, nenhuma tristeza, nenhuma distância poderia ter fechado. Uma porta para a esperança, a reconciliação e uma nova vida. Nas semanas seguintes, Nathaniel e Marcos começaram a se ver regularmente. O colar, agora pendurado no escritório de Nathaniel, não era mais apenas um objeto, havia se tornado um símbolo de resiliência e laços inesperados. Certa tarde, Nathaniel convidou Marcos para almoçar na casa. Marcos hesitou por um instante, mas acabou aceitando. Conversaram sobre as lembranças de Liam, as lembranças de Marcos, suas respectivas perdas, e como essas tragédias os haviam moldado. Sabe, Nathaniel começou, olhando para o colar, eu nunca acreditei que a vida pudesse oferecer uma segunda chance. Não depois do que eu perdi. Marcos sorriu gentilmente. Acredito que às vezes a vida nos envia sinais, lembretes de que o que perdemos nunca está realmente perdido. Nathaniel assentiu com a cabeça e se moveu. Então, com um gesto que não fazia há anos, entregou o colar a Marcos. Quero que você guarde isso por um tempo, disse ele. Não como uma lembrança de perda, mas como uma lembrança de esperança. Marcos pegou o pingente com cuidado. Obrigado, Sr. Carter. Eu nunca vou esquecer isso. Alguns dias depois, um evento inesperado interrompeu sua rotina. Uma carta do museu local indicava que o colar pertencia a uma coleção particular e havia sido roubado anos antes. O dono havia localizado a joia em um leilão. Nathaniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e percebeu que o colar não havia sido encontrado por acaso. Foi como se o irmão de Liam e Marcos, num gesto invisível, tivesse orquestrado o encontro desses dois homens para lembrá-los de que a vida continua, que as perdas podem se transformar em laços, que até mesmo corações partidos podem encontrar a luz novamente. Nathaniel sorriu pela primeira vez em anos. Convidou Marcos para almoçar, como um amigo. Os dois riram, compartilharam histórias e Nathaniel sentiu um peso sair de seus ombros. Ele entendeu que o colar, símbolo de sua tristeza, havia se tornado símbolo de seu renascimento. Naquele dia, Nathaniel e Marcos fizeram mais do que compartilhar uma refeição, compartilharam uma nova vida. Uma vida onde a dor deu lugar à memória, onde as memórias se transformaram em força e onde uma simples joia pôde mudar para sempre o destino de duas famílias. E enquanto o sol se punha sobre a vila, iluminando a piscina com um brilho dourado, Nathaniel finalmente entendeu que Liam nunca havia realmente partido. Ele continuava vivo em cada sorriso que reencontrava, em cada ato de bondade e em cada segundo em que o coração ousava ter esperança novamente. O colar, símbolo de perda e amor, cumpriu sua missão: reconectar duas almas e abrir as portas para um futuro inesperado, mas repleto de promessas.